No episódio de hoje, quando o banco da praça vira cama e o papelão cobertor. Essa é a rotina das pessoas que buscam sair das ruas. Você está ali, mas ao mesmo tempo você dorme com um olho aberto e o outro fechado. Risca até mesmo de levar um tiro. Quando eu conheço a pessoa já em situação de rua, eu esqueço que ela não nasceu assim daquela forma, ela tem uma construção. Não é a família que abandona a gente, não. É a gente que abandona a família. Só que a gente não consegue voltar mais para casa, a gente fica com vergonha. E você vai conhecer um abrigo administrado pela ADRA na capital do Espírito Santo. Um lugar que vai muito além de garantir um teto. Ele abre portas para um novo caminho. E são convidados a vir para o abrigo, porque no abrigo eles têm cama, eles têm comida, todas as refeições. Então ele tem um ambiente protegido. E nós temos uma equipe técnica multidisciplinar que faz o acolhimento inicial e já a partir desse acolhimento inicial já é construído o seu plano individual de atendimento. Em um cotidiano de tanta correria e desigualdade, a indiferença se tornou parte de nossas vidas. Vítimas de emergências ou aqueles em condições de vida precárias acabam muitas vezes ignorados. Mas que histórias podemos descobrir quando pessoas em necessidade encontram compaixão? Eu sou Fernanda Beatriz e vou te mostrar biografias de vidas transformadas por uma segunda chance em Retratos, Histórias Não Contadas. Hoje o programa Retratos está em Vitória, no Espírito Santo. A cidade fica em uma ilha e é a menor capital do Brasil em extensão territorial. No dia a dia, Vitória consegue relacionar trabalho com qualidade de vida. E muito disso se deve ao fato de ser cercada pelo mar. Aqui, as águas ditam o ritmo da cidade. É muito fácil a gente perceber isso caminhando pelas ruas. De um lado, encontramos os navios que conectam o estado do Espírito Santo com o resto do mundo e assim movimenta a economia. E do outro lado, temos praias belíssimas como um convite da natureza para relaxar no fim do dia. E é por isso que Vitória é considerada uma das melhores capitais para se morar aqui no Brasil. A capital do Espírito Santo, Vitória, é uma cidade muito bonita, muito atraente, muito limpa, muito bem cuidada. A gente tem bastante praia, tanto na região metropolitana toda, né? Tanto em Vila Velha como em Vitória, Serra. Então isso dá aí uma beleza na cidade, né? Além de que a gente percebe que o centro de Vitória está sempre sendo revitalizado. O porto é um atrativo à parte. O vai e vem dos navios muda a paisagem o tempo todo. Muitas vezes tem, apesar com o porto, alguns passeios e visitas a navios. Isso atrai muita gente. Todos os dias, Vitória recebe gente de diferentes lugares. Tem quem venha só de passagem e tem quem chegue com planos de começar uma vida nova. É uma cidade que atrai pessoas de outros lugares. E acaba com isso, até pessoas em vulnerabilidade, que estão em outros lugares, vêm também para conhecer. É uma cidade praiana, então isso atrai também muitas pessoas. Só que nem sempre esse recomeço acontece como esperado. Mas acaba, às vezes, recebendo pessoas no entorno, né? Muitas das vezes buscando a assistência social do município de Vitória por ser uma assistência robusta, uma assistência organizada e que consegue dar conta do seu papel. O extremo do extremo da vulnerabilidade é quando a pessoa perde a referência. E aí ela vai para um estado de morar numa situação de rua, ela não tem o domicílio, e aí aquilo vai desencadeando um montão de problemas, que é a falta de higiene, que é a dependência química, que é o abandono, a solidão, a falta de referência. Durante a pandemia, a situação ficou ainda mais delicada. Enquanto a maioria das pessoas era orientada a ficar em casa, uma parte da população simplesmente não tinha para onde ir.
E naquele momento onde tinha tantas incertezas, não se tinha vacina, né, o município, né, através da ADRA, construir esse equipamento com a possibilidade de mitigar a contaminação de Covid na população em situação de rua do município de Vitória. O que começou como uma resposta emergencial acabou mostrando na prática que podia ir além. Com o tempo, a iniciativa deixou de ser provisória e passou a fazer parte das ações permanentes da cidade. E são convidados a vir para o abrigo, porque no abrigo eles têm cama, eles têm comida, todas as refeições. Então ele tem um ambiente protegido. Hoje, o abrigo funciona como um ponto de apoio dentro da rede de assistência. O espaço é estruturado para acolher quem precisa de proteção e deseja recomeçar. Não são todas as pessoas que querem vir para um abrigo, porque o abrigo tem regras. Ele tem as suas vantagens, seus cuidados, seus benefícios, mas você tem que viver dentro das regras do local. Então não são todas as pessoas que querem ser abrigadas. Então tem um convencimento. Ir para o abrigo não é uma decisão simples. Cada pessoa tem seu tempo. A trajetória de Marcelo é um exemplo disso. Meu nome é Marcelo Pereira Pinto, tenho 61 anos, sou morador de Vitória. Foram 30 anos vivendo nas ruas. Em 2021, quando o abrigo começou a funcionar, Marcelo passou a ser convidado a conhecer o espaço. A equipe de abordagem o acompanhava de perto e insistia nesse convite. Nossa Senhora, mais de ano, isso toda semana. Tinha vezes que quando eles iam passar lá onde eu fumava, eu me escondia. Cadê seu Marcelo? Ué, ele estava aqui agora mesmo. Eu me escondia para eles não me verem. Marcelo passou praticamente toda a vida adulta nas ruas. Ele saiu de casa ainda jovem, aos 17 anos. Por que você saiu de casa? Porque eu conhecia a droga. E minha família não aceitava os filhos fumando maconha, né? Então eu saí para a rua para poder fumar. A história dele mostra que a situação de rua vai muito além da falta de moradia. Ao longo dessas 3 décadas, Marcelo percorreu diferentes estados. E mesmo quando era procurado pela família, o retorno não acontecia. As drogas são tão sinistras que a gente começa a fumar. Não é a família que abandona a gente, não. É a gente que abandona a família. Porque eles fazem de tudo pela gente. Só que a gente não consegue voltar mais para casa, a gente fica com vergonha. O uso de drogas acabou tornando esse caminho ainda mais difícil. Mas, há cerca de 1 ano, depois de muitas tentativas, Marcelo decidiu aceitar a ajuda da equipe de abordagem. Até que nesse dia eles me pegaram na depressão e eu aceitei vir. Ao chegar ao abrigo, Marcelo encontrou o básico que há muito tempo não fazia parte da rotina: cuidado, alimentação e um espaço seguro para descansar. Aí eu cheguei aqui, eu era um palito. Eu não tinha barriga, não tinha perna, não tinha braço. Era só cabeça e osso e pele. Mas o trabalho não para por aí. A proposta é olhar para além das necessidades imediatas e entender o que levou cada pessoa até o abrigo. E nós temos uma equipe técnica multidisciplinar que faz o acolhimento inicial e já a partir desse acolhimento inicial já é construído o seu plano individual de atendimento. Esse processo é construído em conjunto. A equipe orienta, apresenta caminhos, mas as decisões partem de quem está sendo atendido. Escolha quando você tem 2 opções, quando você conhece as opções que tem, então você pode fazer uma escolha. Agora, quando só te é dado uma opção X, você não consegue vislumbrar outras escolhas. Então, acontece muito quando a pessoa chega, que ela chega assim, né? Foi assim até agora, é isso que eu conheço, então é isso que eu reproduzo. Com esse acompanhamento, Marcelo começou a se enxergar de outra forma e está deixando para trás a difícil sensação de ser ignorado. A diferença que eu percebo é que aonde eu passo que eu dou um bom dia, todo mundo me responde. Bom dia. E antigamente, eu passava na rua, eu falava bom dia, ele virava a cara para mim. Nem todo mundo está preparado para entender que a mesma população de rua que eu atendo
pode ser uma pessoa que eu conheci, que foi meu amigo em algum momento. Só que quando eu conheço a pessoa já em situação de rua, eu esqueço que ela não nasceu assim daquela forma, ela tem uma construção. 3 décadas nas ruas não resumem quem Marcelo é. Ao longo desse tempo, também existiram vínculos, tentativas e histórias que seguiram mesmo em meio às dificuldades. Inclusive, a sua filha é uma assistente social formada pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente, ela faz mestrado na universidade, é funcionária da universidade. Marcelo tem muito orgulho de quem a sua filha se tornou. Ela é uma pessoa que olha para ele além dos rótulos. Eu estava uma vez todo sujo. Ela me levou lá dentro do restaurante da UF para me almoçar com ela. E me mostrou para todo mundo. Aí, esse aqui é o meu pai. E ela nunca teve vergonha disso. O apoio dela tem sido fundamental nesse novo momento. Esse amor tem ajudado Marcelo a acreditar que consegue seguir em frente. Ela vem aqui me ver. Eu falo, poxa, minha filha, eu sempre fui um pai ausente para você, mas você não é ausente para mim, né? Você está sempre me vendo, né? Está sempre vindo me ver, né? Pai, só de você estar vivo é um orgulho para mim. Durante o período no abrigo, Marcelo buscou tratamento e retomou os estudos. Hoje, ele já se prepara para dar um próximo passo. O seu Marcelo está num processo, porque o município de Vitória ele oferta o programa de moradia alternativa. Então, é um aluguel social que ele vai receber e ele está num processo de busca da casa para alugar. Então, ele já está organizando a vida dele financeira, né, através dos benefícios que ele conseguiu, e ele está num processo de retorno para a sociedade. A minha intenção é começar a trabalhar, sair daqui, arrumar um emprego, trabalhar, tocar minha vida, até minha aposentadoria que já está perto. Mas a ideia de deixar o abrigo causa apreensão em Marcelo. Eu vejo muita maturidade no seu Marcelo. Talvez o que mantém ele aqui ainda é um pouco de insegurança de dar errado novamente. Porque até ele chegar nesse nível, né, muita coisa aconteceu. Então ele pode ter essa insegurança assim, meu Deus, se eu saio daqui agora, eu posso voltar a estaca zero. Mas estou inseguro ainda. Inseguro de viver sozinho e voltar. Perder a chance que Deus me deu, que é reviver novamente no mundo dele, que é o mundo que ele fez para nós. E esse mundo de droga não é o mundo que Deus quer para nós. Por muitos anos foi nas ruas que Marcelo tentou se anestesiar das próprias dores, do jeito que dava. Agora, ele tem o desafio de olhar para esse mesmo lugar de outro jeito. A rua deixa de ser onde ele fica e se torna o lugar por onde ele segue, em direção a um recomeço. Hoje, eu agradeço muito, primeiro a Deus, né? E depois esse abrigo aqui, que se não fosse esse abrigo aqui, eu acho que eu já estava morto na rua. No próximo bloco, uma nova forma de olhar para a cidade. O abrigo incentiva saídas e experiências fora do espaço para fortalecer a autoestima e ajudar a construir uma relação diferente com a capital. Ter a cidade como um lugar prazeroso e não, muitas das vezes, ele lembrar de um lugar onde ele passou por dificuldade, onde ele passou fome, foi violentado ou violentou alguém. Em Vitória, capital do Espírito Santo, quem já viveu nas ruas encontra apoio no Abrigo 1. A iniciativa é da Prefeitura e é executada pela ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Desde 2021, o espaço acolhe até 50 pessoas e se tornou um ponto de apoio para quem quer reorganizar a própria vida. O próprio abrigo o ajuda a entrar no mercado de trabalho. Então, tem várias parcerias de supermercados e outros comércios do município, facilitando a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. De 50, nós temos 16 pessoas no mercado de trabalho.
E a partir desse momento que ele está no mercado de trabalho, ele começa a visualizar a possibilidade de pagar o seu próprio aluguel, de ter a sua própria autonomia e seguir a sua vida. O trabalho também visa fortalecer vínculos e garantir direitos, olhando para cada pessoa de forma mais ampla. E esse equipamento ele tem um diferencial que nós recebemos também famílias com crianças. Essa família ela não fica em situação de rua porque ela está com as crianças. As crianças vêm e também elas são acolhidas. E aí a gente faz os encaminhamentos técnicos para a pessoa emitir os documentos pessoais, um encaminhamento para ela se inserir no mercado de trabalho, os encaminhamentos para a área da saúde ou para a UBS, para ela fazer o atendimento médico ou odontológico, e também o encaminhamento ao CAPS, que a gente sempre pergunta se a pessoa tem o interesse, o desejo de fazer o acompanhamento psicológico. Além do acolhimento, os moradores participam de atividades que abrem novos caminhos. Algumas atividades são feitas aqui e outras são externas, tais como oficinas, palestras, rodas de conversa. Nós procuramos ofertar, por exemplo, até a questão da escolarização. Mas é importante dizer que nós trabalhamos sempre para que o usuário acesse a cidade, para que ele acesse as oportunidades que a cidade oferece. Certos lugares que nós levamos eles, antes eles tinham um tipo de visão. Como, por exemplo, uma pracinha. A pracinha antes que dormia lá. Eles chegam a falar comigo isso. Um dos desafios é ajudar essas pessoas a enxergarem a cidade de outra forma. Dar um novo significado a lugares que já estiveram ligados a momentos muito difíceis. Tanto, por exemplo, nesse dia que nós levamos, lá no Palácio Anchieta, um deles falou para mim: Luiz, eu conheço o Palácio Anchieta, é mesmo? Você já entrou lá? Não, eu dormia do lado do portão principal. Eu falei para ele, mas agora você vai entrar lá dentro, como visitante, como um munícipe, cidadão, e vai conhecer todos os lugares lá dentro, vai observar as obras de arte, agora você vai conhecer um outro lado. Ter a cidade como um lugar prazeroso e não, muitas das vezes, ele lembrar de um lugar onde ele passou por dificuldade, onde passou fome, foi violentado ou violentou alguém. Então, nós procuramos substituir, trazer novas memórias afetivas para essas pessoas. Alessandro é um exemplo de quem passou por esse processo de ressignificação. Meu nome é Alessandro Amorim, tenho 42 anos e moro aqui em Vitória. Ainda na adolescência, Alessandro começou a enfrentar algumas dificuldades. Mas foi com a perda da mãe que tudo ficou mais intenso. Eu passei muitos momentos difíceis depois dessa perda, E aí eu cheguei até ficar nas ruas alguns tempos, E não foi fácil, mas mesmo assim eu nunca desisti. Ao todo, foram 8 anos vivendo nas ruas. Um período marcado por medo constante. Você tá ali, mas ao mesmo tempo você dorme com um olho aberto e outro fechado. Porque pode passar uma pessoa e te tacar uma pedra, você dormindo. Risca até mesmo de levar um tiro. Alessandro chegou até o Abrigo 1 com o apoio do Centro Pop, o centro de referência especializado para a população em situação de rua. E assim ele começou a dar os primeiros passos para sair das ruas. Nesse processo houve idas e vindas, caminhos muitas vezes atravessados pela dependência química. Hoje eu agradeço muito a Deus por ter me tirado disso. E faz quanto tempo que você parou? Já tem uns 5, 8 meses já. Quando a gente pensa em independência, a gente pensa em pessoas que não dão conta de ficar abrigadas. Elas ficam abrigadas, quando têm acesso a dinheiro, elas saem. Então, por mais que a pessoa não zere essa questão, quando ela consegue ser funcional nas mínimas coisas, a gente já avançou. Então, é a mesma coisa do Alessandro. Ele teve várias passagens, Então, nessa última agora, ele realmente está aproveitando as oportunidades, de trabalho, de estudo. No abrigo, Alessandro voltou a estudar, fez novas amizades
e passou a construir uma nova rotina. Ali eu comecei a me dedicar às outras coisas, né? Porque quando você está num ambiente, você já, naquele costume ali, você já começa a raciocinar, né? Para outros tipos de coisa. Então eu vejo que o Alessandro ele mostra pra gente que as mudanças elas são graduais, lentas, mas que a gente não pode diminuir nenhuma mudança. A gente não pode achar assim, não chegou ao perfeito, então não serve. Não, acho que ele chegou longe e a tendência é ele chegar ainda mais longe. Alessandro foi selecionado para receber o aluguel social, um benefício que ajuda a ter uma nova moradia. Então, a Secretaria de Habitação, através de parceria com a assistência social do município, né, oportuniza que essa pessoa que está hoje no acolhimento, e ela tem que estar 12 meses, né, dentro do acolhimento, tem todos os critérios técnicos, né, e aí se a pessoa é selecionada, ela tem a oportunidade de receber esse valor por 12 meses. E aí agora ele conseguiu se domiciliar, ele preenchia todos os requisitos, trabalhando, tudo certinho, e aí foi encaminhado. E agora está na casa dele. E está fazendo o ensino médio também no IFES. Com essas novas oportunidades, Alessandro começa a alcançar conquistas que antes pareciam distantes. Andar com as próprias pernas, no caso, né? Você cuidar de você mesmo, né? É muito bom você ter a sua casa, né? Você ter a sua liberdade, né? É muito bom você saber que você, de repente, você consegue atender a esses afazeres, né? Que é no dia a dia. Os desafios desse trabalho começam com a decisão de cada pessoa em querer mudar. Talvez um dos desafios que temos seria as pessoas que vêm para esse espaço com as suas dependências, né? A dependência de drogas. E também o usuário chegar ao momento dele dizer para nós assim, eu quero. Quando a pessoa chega aqui no abrigo e fala, eu quero aproveitar as oportunidades, abre-se um leque de possibilidades. Mas essa mudança não é imposta. O abrigo trabalha respeitando o tempo e as escolhas de cada pessoa acolhida. É um processo que envolve vários fatores: a vontade de mudar, o suporte da assistência social e a abertura da sociedade para receber essas pessoas. A assistência, ela sozinha ela não consegue caminhar. Então, nós sempre precisamos de muitas parcerias, né? Principalmente da saúde, educação, cidadania, né? Habitação. Então, todo esse conjunto e a participação efetiva da sociedade para receber esse usuário, né? Essa pessoa, esse cidadão de volta na sociedade. E é justamente nesse ponto que ainda existem barreiras. Então, acho que o desafio na sociedade é a gente desconstruir de que atrás daquele sujeito em situação de rua tem uma pessoa que foi violada muitas vezes até chegar nesse ponto. E aí eu não estou falando de que todos eles são vítimas, que eles são coitados, que eles não fazem ou as coisas de forma errada. Não, eu estou falando que ainda assim existe um sujeito ali que é capaz de construir novas perspectivas, né? Isso não resume ele, né? 10 anos de rua, não importa, né? A gente já viu aí pessoas com histórico de uso de crack, com histórico de abandono de filhos, que hoje vive, cria os filhos, mora em casa e não faz uso de substância. Por isso, transformar essa realidade vai além de oferecer um teto. O trabalho também passa por entender a história de cada pessoa e dar condições para que ela construa novos caminhos. Para conhecer os projetos desenvolvidos pela ADRA aqui no Espírito Santo e também em todo o Brasil, acesse o site adra.org.br e veja como você também pode apoiar para que mais pessoas tenham uma vida digna.